Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524, pela Claro Net TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado e para o planeta todo, você pode acompanhar a nossa programação através das nossas plataformas digitais. Se você preferir a programação real time, você acessa o nosso portal rdctv.com.br, coloca / ao vivo na digitação e tem acesso direto no player do nosso portal com a programação ininterrupta real time da RDC TV. Mas eu recomendo que você acesse o portal, veja todas as informações que o portal RDC traz para você e aí depois você procura o ícone ao vivo e aí sim acessa o nosso player. Agora, se você prefere as lives dos programas, como estamos agora já com a live do Virando o Jogo, você tem as nossas redes sociais, a presença da RDC em todas as redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube, Facebook, você digita RDC TV Digital. Tá certo? Ah, e tem também o nosso Instagram. O Instagram também, digite RDC TV Digital, para você ficar por dentro aí das novidades que acontecem aqui na RDC e também participar das nossas promoções. E para participar do programa do Virando o Jogo, você manda o seu recado aqui para o programa através do nosso YouTube. Tá certo? Do YouTube não, perdão, do Facebook. Do Facebook. O YouTube também está com a live, mas você participa através do Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui dois grandes amigos, particularmente dois grandes amigos meus, irmãos Záquia, Pedro Paulo Záquia e Luiz Fernando Záquia. Boa noite. Vamos começar pela hierarquia do presidente aqui, né? Não, mais velho. Bom, isso eu não ia falar, eu vou falar que é do presidente. Pedro Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Obrigado, Rogério. Prazer estar no teu programa. Satisfação também, Luiz Fernando Záquia, grande Nando, obrigado pela presença. Tudo bem, Rogério. Uma constatação interessante, eu não me lembro de ter participado de algum programa junto com o Pedro Paulo. Não. Acho que é a primeira vez. Primeira vez. Que os irmãos E foi presidente, eu fui vice-futebol na mesma época, tinham diversos programas esportivos e nunca participamos juntos, é a primeira vez. Pelo menos muitas pessoas vão ver que são dois. Te chamam de presidente muitas vezes também, né, Nando? Quando tem bronca, eu digo, não, foi com ele. Quando tem laço, não, é eu. Mas eu te vi com... Não, é ele. Mas o Thiago Rocha, que é o meu fiel escudeiro aqui, aí eu disse para ele, digo, olha, amanhã vão os irmãos Záquia, o Nando e o Pedro Paulo. E tem uma razão muito especial para que vocês participem, como disseram, pela primeira vez juntos de um programa. Claro que nós vamos falar de futebol, vamos falar do internacional, mas tem uma razão, que eu diria até maior nesse momento, Nando, tá? Para a participação de vocês dois aqui, porque é o lançamento desse teu livro, tá? Onde tu conta uma passagem da tua vida que abalou não apenas a ti, a tua família e também aos teus amigos isso. E é uma passagem que traz repercussões até hoje na tua vida. E algo que até hoje não foi explicado. Até hoje não se sabe por que aconteceu e por que tu foste um dos envolvidos. Que é esse livro aqui, que tu intitulasse 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida. Eu queria que, antes de eu tecer alguns comentários, eu li o livro, né? Em um dia eu li o livro, peguei ontem de tarde, né? Comecei a ler e hoje de manhã, final da manhã, eu já tinha terminado a leitura dele. Resume, se é que é possível. É um momento assim, Rogério, claro, um momento doloroso, um momento que marcou, um momento que vai marcar, um momento que tem sequelas. Não tem a menor dúvida. Tu tem que ter apoio de família, apoio da família, que foi para mim decisivo, importante, apoio dos meus amigos. Porque, veja, são 7 anos e meio. E o que o relata o livro, que foi feita uma operação chamada Concutari, quando foram presos 18 pessoas, eu inclusive, e passados 7 anos e meio eu não tive sequer uma denúncia. Tá?
Eu até hoje não sei sequer por que eu fui preso, né? E a justiça mandou arquivar, porque a própria justiça diz que não é justo que fica 7 anos e meio, o tempo todo suficiente para, né, inquérito, para investigar, para etc., e apresentar, olha, tem a denúncia, foi cometida alguma irregularidade. Quando aconteceu o fato, se deu né, o tamanho, a repercussão, a publicidade, entrevistas coletivas, e depois... E não é justo porque isso mexe com uma história pessoal. Eu era um homem público, eu tinha uma carreira, eu fui vereador, fui presidente da Câmara, fui deputado estadual, fui presidente da Assembleia, fui secretário da Casa Civil, fui secretário de Desenvolvimento, fui deputado federal, fui secretário do Meio Ambiente. Quer dizer, eu tinha uma trajetória que, de um dia para o outro, foi interrompido e até hoje eu não sei, né? Então eu relato a experiência, eu relato o que é ficar 5 dias numa prisão, com todas as coisas. Claro que é dolorido Reviver tudo isso. Mas eu acho que também é necessário. É necessário para que as pessoas possam saber o que às vezes a injustiça causa a minha família, os amigos. Tem muitos amigos sofreram juntos, eu não falo nem... Eu sempre cito o exemplo que me emociona, porque a minha mãe, na época, era lúcida. Dona Lourdes. A Dona Lourdes era lúcida quando aconteceu, Rogério, e depois ela ficou com Alzheimer e nunca mais soube, enquanto viveu. A última imagem era aquela, da prisão. Quer dizer, nunca eu tive a oportunidade de alguém dizer para ela, olha, não, foi cometida uma injustiça, etc, etc. Mas é a vida que se segue, né? É a vida, e eu quis ao menos mostrar nesse livro tudo que se passou e todas as dificuldades que esses processos têm. Às vezes tem muita publicidade em torno disso, e depois vai ver, enfim, destruiu-se algumas pessoas. É um menino que estava entre os 18 presos, que faleceu, com 40 e poucos anos, somatizou um câncer que ele não tinha e faleceu. Quer dizer, quem é que recupera Cada um isso? reage de uma maneira. Né? Quem é que recupera isso? Ninguém recupera. Eu confesso que eu me lembro bem de toda a situação. Houve até uma coincidência de momentos comigo, que tu não sabe. O teu episódio aconteceu dia 29 de abril de 2013, uma segunda-feira. Isso é. Eu, naquela segunda-feira, estava levando a minha documentação para a prefeitura, porque eu assumi no dia 2 de maio, porque dia 1º de maio era feriado, dia 2 de maio eu assumi a comunicação da Secretaria de Administração da Prefeitura. E o dia que eu cheguei lá na prefeitura para levar a documentação, foi o dia que aconteceu todo o fato. Tu era, na época, secretário do Meio Ambiente do município de Porto Alegre, e nós ficamos todos impactados com o que estava acontecendo. E todo mundo queria buscar informações a respeito desse fato. E depois houve todo esse desdobramento, como tu mencionaste, midiático, que terminou acontecendo e que até hoje, né, já foi arquivado pela Justiça, não gerou processo, e até hoje tu não tiveste uma, não digo nem justificativa, porque me parece injustificável o que aconteceu, mas nenhuma explicação sequer. Né? Porque, aliás, eu marquei aqui algumas passagens do livro, e tem uma passagem aqui que o próprio delegado da Polícia Federal disse para ti quando do teu depoimento, tá? E tu relatas aqui: o máximo que escutei do delegado que conduzia o processo foi alguma coisa como, abre aspas, o senhor não era foco do processo, mas do cruzamento de conversas, teve conversas suas com pessoas que estavam sendo investigadas. E fim de conversa. Foi só o máximo que tu conseguisse explicação. Eu participei de um congresso em Barcelona. Quando eu fui representando o município de Porto Alegre, eu fui apresentar o projeto da Hora do Rio Guaíba, essa que hoje já existe, que é uma maravilha, que na época era vinculada à minha secretaria, e era o Congresso Mundial
de sustentabilidade, enfim. E esse congresso, eles queriam saber, mas quem pagou, mas com quem é que tu foi? Foi empresa? Vem cá, meu amigo, todo agente público, quando sai do Brasil, ele tem que ter a liberação do Ministério de Relações Exteriores, quando tu vai oficialmente representando. Sai no Diário Oficial, eu recebi passagens e diárias da prefeitura. É simples. Sim, a resposta tu encontra, tu não precisa nem me perguntar. Sim, são tão um rito normal que é uma obviedade, né, a resposta a um questionamento. E o que sempre me doeu, Rogério, é que assim na época, mas qual foi a razão? Aí se fazia uma relação com licenças ambientais e alguma coisa assim, enfim. Nunca, eu era secretário da ISMAN, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nunca, isso é interessante, nunca em nenhum momento chamou-se qualquer servidor da ISMAN para prestar algum esclarecimento sobre uma... O delegado disse que o foco não era tu, o foco dentro do processo. Só que na época me botaram na capa de jornal, porque dentro daqueles, talvez eu e mais um outro, nós temos de maior destaque. É o abuso de autoridade. Aí funciona o abuso de autoridade. Aí tu não tem uma justificativa para prender alguém, uma justificativa concreta. Aí tu invade a casa do cara, na frente de familiares, da esposa, de filhos. Na madrugada, de vizinhos, faz um banzé, um auê ali na frente, aqueles carros param na frente, é um horror. Eu sei pelos relatos do Nando. E aí fica por isso mesmo. Expõe a pessoa, desce acompanhado, pelo menos não algemaram, né? Não. Desce acompanhado, enfio num camburão, não acontece absolutamente nada com ninguém. Ninguém é responsabilizado por isso. Né? Todos os participantes da operação, quem determinou aquele, vamos escutar, vamos prender, esse cara não responde nada a ninguém. Ele está acima do bem e do mal, do erro ou do acerto. Esse é o abuso de autoridade. O Ministério Público nunca deu nenhuma explicação, né? Não, o Ministério Público, o inquérito, 7 anos, não achou nada, porque deixou lá. Agora, a respeito desse episódio, né, tu fazes uma ressalva aqui mais de uma vez no livro, Nando, de que aqueles que foram executar as ordens foram até gentis. Foram até gentis, se é que a gente pode usar essa expressão. Não, mas foram, o pessoal da Polícia Federal, sim. Os que foram lá, o delegado é uma pessoa educada, o cara mesmo sentia um certo... O delegado nem era daqui, né? O delegado foi de Caxias do Sul. É descompromissão, né? O cara sempre foi. Daí, eu sempre digo, essa relação do internacional é muito forte, né? Aí um já era colorado, a conversa era sobre o internacional. Depois, lá quando nós estávamos durante o dia na sede da PF, aí tinha lá um agente que era colorado, que queria saber das coisas, como se a gente tivesse envolvido na direção. Enfim, e sempre um abre-porta, o internacional tem essa força muito intensa. Mas sempre foi muito bem tratado. Eu não, sempre a minha discordância é que terem levado para o Presídio Central. Isso me causou estranheza também, porque o próprio diretor, na época do Presídio Central, né, teve que fazer um arranjo para arranjar acomodações, desculpe a redundância, né, mas teve que procurar, de alguma maneira, Leandro, e não foi permitido, apesar de contato com o governo do Estado, que era o responsável, né, o governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, de que vocês fossem esse grupo, que era chamado do grupo político, vamos dizer assim, fosse, por exemplo, para o batalhão da Brigada Militar, para algum lugar o pessoal da Polícia Federal achava que era para lá que seria. Sim. Mas não tem por que levar para um presídio. Quem era o governador na época? Tarso. O Tarso que anunciou... Tarso Genro. Anunciou a operação em Israel. Às 7 da manhã ele deu uma entrevista coletiva em Israel anunciando a operação, porque tinha um secretário de Estado, não do partido dele, mas do governo dele, que também foi preso. Sim. Pedro Paulo, o Nando falou há pouco a respeito da dona Lourdes,
na época já, faleceu agora. Faleceu no final de quanto tempo outubro. tem? Faz Outubro, quase um ano. fazer um ano agora. Não é? E que ainda luta, depois teve o Alzheimer e tal, então ela ficou com essa... Para a família, né? Porque o Nando fez referência no livro, inclusive, aos amigos, né? Nós, ex-colegas de Anchieta, né? E esse momento que foi para a família, Paulo? É ruim, velho. É muito ruim. Porque, querendo ou não, a família tinha uma visibilidade pública. Eu ocupei a presidência do Inter, o Nando, vice-presidente do Inter, um político de projeção, uma irmã da Defensoria Pública, uma outra publicitária, um artista. Quer dizer, a família não é desconhecida. E daqui a pouco... O Ramiro trabalhou com... O Ramiro é filho do Rogério, trabalhou com a Lúcia. Trabalhou com a Lúcia lá na Licença. Então, tu fica impactado. Primeiro que ninguém esperava, né? E um legado, né? Um legado que o pai tinha deixado, professor José Alexandre Záquia, não é? Na política, no clube, na vida na pública, sociedade. né? Então, tu leva uma porrada. Tu não sabe como se portar, tu não sabe como agir, tu não vê, as pessoas te olham, tu já desconfia de tudo. É complicado. E sabendo da injustiça, né? Se o cara tivesse cometido um problema, bom, tudo bem. Paga, né? Vai pagar. Mas tu tá sabendo que é uma injustiça, então tu fica com dificuldade. Uma outra passagem que eu guardei aqui é uma passagem mais do lado pessoal, né? Tu relata que mesmo com todos os temores, os teus medos e os horrores, né, de um presídio central, tu te mantiveste, né, firme. E que teve uma hora, quando na Polícia Federal, depois de 3 dias, quando tu fosse para o depoimento, que te foi oferecido um celular, um telefone. Lá dentro. Lá dentro, para tu falares com... O famoso chacal. Não digo dentro do presídio. Não, na Polícia Federal. Não, na Polícia Federal. Foi me permitido quando te permitiram na Polícia Federal, era o teu terceiro dia e tu não tinha mais tido contato com a tua esposa, nem com a tua filha, né? O teu filho mais difícil, porque já residia nos Estados Unidos. E ali, quando tu conseguiu falar com elas, foi o momento que tu não segurou e que aí tu desabou. É complicado, porque daí porque tu imagina, se a minha indignação, mas vamos lá, a gente é um pouco mais forte, a minha indignação, porque eu não sabia o porquê, né? Eu estou ouvindo só perguntas que não estão me levando a nada, não, na minha cabeça não está tendo lógica, não tem nada de objetividade, então também não sabia. Nós tínhamos ali, tanto eu como meu advogado, a convicção que a prisão seria relaxada naquele momento, né? Porque vim, fiz meu depoimento, falei, vamos embora, não tenho... E tu tinhas o direito, inclusive, de permanecer em silêncio. Sim, muitos permaneceram. E tu fizesse questão, como tu não tinha 5 nada a horas, temer, Rogério, 5 horas de depoimento. Respondesse a todas as questões, as mais óbvias possíveis. E aí, sim, fala com a tua casa, quer dizer, tu imagina o outro lado lá, sem notícia, sem saber o porquê. O próprio Pedro Paulo, ele procurou, na época, faleceu há pouco tempo, o meu advogado, Marco Antônio Barbosa Leal. Marcão. O querido Marcão, amigo meu, amigo do Pedro Paulo. O Paulo foi falar com ele. Vem cá, Marcão, o que é? O que houve? Né? Porque eu estava lá, não tinha contato com o Paulo. E o Marcão disse, é isso aqui, não tem nada. E mostrou, acho que a cópia do inquérito, é isso aqui. Bom, eu recomendo para todos que, não só para os conhecidos, para os amigos, mas para todos que ouviram falar nessa operação que aconteceu em abril de 2013 e que rigorosamente, como operação e desdobramento, não levou a nada, né? Só levou para as pessoas. Alguns estão respondendo o processo. Sim, não, mas no até teu... condenação. Estou falando no teu caso, não que é o caso denúncia. livre. Não tivesse... E na medida que não tem denúncia, não tem nem processo. Porque a denúncia eu passo, quer dizer, o Ministério Público apresenta a denúncia, se o juiz aceita ou não, se aceitar, abre processo. Nem o Ministério apresentou.
Bom, então eu recomendo a leitura do livro. Não é? Eu comprei ali na livraria Isaçu. Isaçu, na Riachuelo. Na Riachuelo, no centro. Não sei se é só ali ou se tem outros locais também. A editora agora vai começar, porque na verdade ele saiu sexta-feira. Ele foi entregue na livraria. Bom, só para a gente encerrar e a gente falar de futebol e tal, o que significa o título 76 Passos? É interessante isso, Rogério. Tinha um corredor na ala que se estava. Pô, imagina 5 dias, eu fico imaginando aquelas pessoas que ficam anos, não fazem absolutamente nada lá dentro, não tem. Né? Então se caminhava e se conversava, né, entre nós, até para. E eram 76 passos o corredor. Então tu já estava contando, né? 76 para chegar lá na ponta, voltava mais 76 passos. Quer dizer, talvez os 76 mais longos e difíceis passos que eu na minha caminhada eu dei. Porque era. E tu dissesse, tu te manteve firme. Eu me mantive firme 5 dias. Se tivesse o sexto, acho que eu não segurava. Eu estava no limite absoluto. Ainda mais se sabendo vítima de uma injustiça, né? Não tem. Luiz Fernando Záquia, olha, minha solidariedade desde aquele momento sempre e sempre. E do nosso grupo, né, de amigos, ex-colegas. Falei com o Ide. O Ide já comprou 5 livros. Querido amigo. José Luiz Fontes da Silveira, o Silveirinha. Né, companheiro de Anchieta, companheiro de Pombal. Né, então é uma e eles jogavam bola, mas eu era amigo deles, então fardava junto. Dizem as más línguas que tu era escalado, tinha preferência de treinador. Flávio França devia ser. Bruxo do FF. Que jornada. Vamos passar para o lado bom. Só que eu queria complementar com o Alfonso Abraham. Está dizendo o seguinte aqui. Quem vai indenizar... Grande espanhol. Quem vai indenizar o Luiz Fernando Záquia? O Estado? Ele diz, espero que sim. Bom. Não se recupera, Rogério. Claro que não tem. Nem é questão de dinheiro. É uma vida que foi, estava indo para um lado e passou. Bom, mas tens condições de retomar se quiseres. Mas não na política. Estou fora. Está fora. Bom. Gente, vamos em seguidinha falar de futebol. Quero lembrar para vocês aqui, já que eu disse, vamos passar a falar de coisas boas. Uma coisa que é ótima, sem dúvida alguma, são os filés do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Santo Antônio, que é a primeira churrascaria do Brasil. Vem lá desde 1935, da festa do centenário Farroupilha, que vem a churrascaria e restaurante Santo Antônio. Churrasco e os filés incomparáveis, inigualáveis do Santo Antônio. Você tem aí o telefone 32 22 31 30. O Santo Antônio está aberto, conforme o decreto municipal e decreto estadual, de segunda a sábado para almoço e para jantar. Mas todos os dias na tela entrega por esse telefone, 32 22 31 30, o telefone do Santo Antônio. Vamos à mensagem do Zafari e a gente volta em seguidinha com o Virando o Jogo para falar de futebol. Um instante só. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. A gente se encontra no Zafari. Olha aqui, recado do Banrisul. Faça o seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital. Logo, logo você vai pagar e receber. Bom, pagar e receber. Receber que é muito bom, né? Em tempo real, nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, inclusive nos feriados. Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Faça já. Desde ontem, que já está valendo, faça o seu cadastro no aplicativo, no Banrisul Digital, porque em meados de novembro o Pix já vai estar funcionando no seu Banrisul Digital. O
O Paulo dizia agora que a confraria está lá no Santo Antônio do futsal. Confraria de pessoas ligadas ao futsal, futebol de salão. Sim, futsal é agora. Futsal é agora. Nossa época era futebol de salão. Nossa época era futebol de salão. Tem os que jogaram, tem os que foram dirigentes, tem os que foram aficionados. É aquela turma. Garipô, Luizinho, Robertinho. Aquino. Não, é um quase 30 40, cara. Quase 40. Aquino também conhecido como papagaio. E toda semana se reúne, agora é na Santo Antônio. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar de futebol então, já que o Nando não quer a política, mas a política do clube, né? A política do clube... Também é complicada. Então, tá complicado. Então, ex-presidente Pedro Paulo aí, como é que vai se contornar essa situação? Parece que a divisão está complicada lá, hein? Não sei, eu acho que o Marcelo, acho que teve dificuldade de colocar o seu sucessor. E aí complicou. Primeiro que eu sei que o Chaves Barcelos sempre foi o candidato da direção. E pelo Profut parece que não pode. E realmente está comprovado que não pode. Porque foi um dos vice-presidentes eleitos na chapa. E reeleito. Né? Também foi reeleito. Então ele também não poderia ir não por uma um terceiro mandato. Isso é uma novidade. Tá? Sendo isso verdade, então ele fica inviabilizado. E na hora que inviabilizou, o movimento dele acho que está se dividindo, alguns estão indo para lá, outros para cá, e está começando a surgir os nomes de postulantes, só que ninguém com estofo para bancar a sua candidatura. Está todo mundo procurando seu espaço, procurando seus apoios em determinados grupos. Nós temos que ter uma definição até o dia 25 de outubro. Até lá, as candidaturas devem estar postas para apreciação do Conselho. Então, vamos ver quem chega nessa reta de chegada aí. Na largada, sempre tem bastante gente. O problema é tu chegar até o final. Pois é, mas um nome que é certo é o do Alessandro Barcelos. Até Alexandre Chaves Barcelos e Alessandro Barcelos, o torcedor faz um pouco de confusão. E o torcedor tem que, principalmente o associado, que é quem vai votar, tem que saber bem quem é quem. Né? O Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente, é quem está impedido por essa questão legal e estatutária de candidatar-se à presidência. E o Alessandro Barcelos, que era até bem pouco tempo vice-presidente de futebol, é quem é o candidato. Aliás, eu conheço um pouco da política do Internacional, vocês conhecem muito da política do Internacional. O que eu não entendi é se o presidente Marcelo Medeiros não sabia, desconhecia a questão política, e por isso colocou o Alessandro Barcelos no futebol, uma vitrine. É o maior cargo depois da presidência. Sem dúvida. Não sabia que o Alessandro Barcelos não conhecia? O Alessandro, ele fazia parte de um grupo que apoiava o grupo do Marcelo Medeiros. E como o problema hoje é que virou muito grupo dentro do Internacional. Hoje ala para cá são 13, 14, 15 grupos. Se não forem mais. Então é uma miscelânea, tu não sabe quem é quem, de quem pertence a que grupo, porque também começa tem muita migração. Migração entre eles. Tá? E esse grupo ao qual pertence o Alessandro, que eu não sei o nome, porque eu identifico os grupos pelos seus componentes. O do Alessandro é a Academia Colorada. É a Academia Colorada. Ela fazia parte da direção, não só ele. Tinha mais gente, tinha outros vice-presidentes. Na medida em que eles, à revelia do Marcelo, ou em oposição ao Marcelo, que iria lançar o Chaves Barcelos... em oposição à decisão do Marcelo. A decisão dele, resolveram lançar o seu candidato, que era o Alessandro. Tá, mas vem cá. Confusão. O grupo não sabia que o MIG, o Movimento Intergrande, que ainda me parece ser o maior dentro do Conselho, talvez não tenha maioria se somar todos os outros grupos, mas ainda é o maior. Tem 109 cadeiras. Iria entregar para um integrante do outro
A presidência? Eu acho assim, Rogério... Desculpe, não, que já é um problema no Internacional. Desde 2002 é o mesmo grupo que dirige o Internacional. Inclusive Na sua fase boa, fase Fernando Carvalho, 2006 a 2010, e na fase ruim, segunda divisão e coisa e tal. Mas, então, faz 18 anos que estão no poder. Mas eu penso que se acirrou mais ainda de 10 anos para cá. Depois nós vamos comentar o episódio de 2010. Que quando tu começa a perder, né? Quando o Fernando Carvalho teve uma competência muito grande, ele conseguiu, semelhante ao Romildo no Grêmio, ele uniu aqueles movimentos, o resultado no campo e o crescimento do clube ajudavam, mas ele teve essa habilidade, a capacidade de juntar todos. Quando o Internacional começou, pós 2010, a ter resultados ruins, evidentemente que e surgiram novos movimentos, isso começa a fracionar, começou a dividir. Mas eu reputo, veja, nós estamos no meio do Campeonato Brasileiro, ao meio de uma decisão da Libertadores, de uma possibilidade de classificação, ao início da participação nas oitavas de uma Copa do Brasil, e nós estamos falando de política, né? Eu não consigo compreender, o não adiamento das eleições. Veja, o governo federal adiou todas as eleições em 5.560 municípios. Adiou a entrega do imposto de renda. Adiou o prazo de pagamento de impostos, de tributos, pela pandemia. Quer dizer, a pandemia mudou. Eu não tenho mais reunião de conselho presencial, são todas virtuais. Mas isso não é novidade no Internacional, né? De não adiar? Não, o Internacional até fez uma vez, o Fernando Carvalho ganhou mais um ano. Não, sim, isso sim, mas eu lembro, por exemplo, o último campeonato brasileiro, o tricampeonato em 79, sim. Mas... o campeonato ainda não tinha sido decidido, o Internacional ia para disputar o primeiro jogo das finais no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama e as eleições foram realizadas. Né? Foi a sucessão do Marcelo Feijó. O Marcelo foi para o jogo. O Marcelo ficou uma semana lá no... Nem participou da... Mas nós estamos falando de 41 anos. O problema é o seguinte, o Nando tem razão quando ele coloca, tudo foi adiado, menos o Internacional. Com a justificativa que houve uma consulta ao Conselho de Gestão... Em março. Em março, cara. Início da pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer com essa pandemia. Imaginou que 3 meses terminava, 4. Mas por que em agosto, que a gente já tinha condições de perceber que não ia parar tão cedo? Por que não se adiou? E digo mais, o cara que for eleito em dezembro vai assumir como? Dia 1º de janeiro, no meio de um campeonato, com treinador que não é dele, com jogadores que não são deles, com contrato terminando e ele tendo que renovar. O cara vai renovar por 2 meses, o jogador? Claro que não. Ele vai te enfiar 12 meses, no mínimo. No mínimo. Então, olha o problema. Com o profissional do futebol, ele vai pegar uma balbúrdia, uma esculhambação. Porque eu tenho pena desse cara. Paulo, se ganha do grupo, tá bem, tu tá dando sequência. Mas se não ganhar do grupo, que tá eu acho até que não deveria ter um adiamento das eleições. Como o Campeonato Brasileiro vai terminar quando? Fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Uma semana depois já começa o estadual. A Libertadores termina quando? Em fevereiro também. Tá. E a Copa do Brasil? Também em janeiro ou fevereiro. Então, o que eu entendo... Se eu estiver disputando as 3, eu estou liquidado. O que eu entendo é que tinha que haver uma prorrogação de mandato. Sim, esse é o objetivo. Não postergar as eleições, porque ficaria o mesmo problema. Ou ia ser depois, quando terminasse lá em março do ano que vem. Mas, Rogério, tudo bem, mas eu ia ter a discussão, a eleição, durante o Campeonato Gaúcho. Me daria o direito de eu discutir o que eu acho melhor para o Internacional. Como é que foi? Foi bem o futebol? Pode não ser a minha opinião que vai prevalecer, mas eu teria condições. Não se escutou ninguém. O Aquino, monocraticamente, embargou. E que está licenciado para ser concorrer. Aliás, vamos falar. O Ginter vai se licenciar também, né? O Ginter que pode ser candidato. Pelo menos as notícias de hoje é de que ele seria o candidato da situação. Aí ele também tem que se licenciar do Conselho. Porque vale a menção, né, Rogério? Hoje houve uma entrevista coletiva do Alexandre Chaves Barcelos, onde ele confirma que não vai ser mais candidato à presidência do Internacional e também confirma
que o movimento Intergrande não vai apoiar o José Aquino Flores de Camargo. Por mais que há alguns dissidentes dentro do próprio movimento que vão apoiar a candidatura do José Aquino Flores de Camargo, o movimento em si não vai apoiar essa candidatura. Isso também nós vamos falar em seguida. Quando eu falei em 2010, eu vou recuperar isso, porque também não é novidade, né, dentro do próprio MIG, Movimento Intergrande. Mas antes eu quero mandar um recado para você, principalmente para você que tem o seu Toyota. A Car House tem tudo para você cuidar e muito bem. A Car House. A Car House. A Car House. Essa Car House. A Car House. A Car House tem tudo para você cuidar muito bem do seu Toyota. Serviços feitos por especialistas, os pneus certos para o seu carro e também peças e acessórios genuínos para deixar o seu Toyota ainda mais completo. Agende o seu serviço lá na Car House pelo WhatsApp. O WhatsApp da Car House, 51, código de área, 21 21 1800. 21 21 1800. Porque você sabe, no Rio Grande do Sul, Toyota é com a Car House. Só recuperando aquele ano de 2010, deu Toyota Car House. Muito bom. Muito bom. Recuperando aquele ano de 2010, que foi também um racha, quando o Vitório Pífero e o Fernando Carvalho, né, junto com um grupo de... Eram parlamentares na época. O Nando lembra disso. Eram parlamentares que, inclusive, tinham trabalhado junto ao governo federal para que tivesse recursos via BNDES também para a reforma do Beira-Rio, que era só para os estádios públicos, não tinha para os estádios particulares e tal. Esse grupo, depois do Marrão, convenceu o Vitório e o Fernando Carvalho para continuarem mais um mandato. O Fernando se comprometeu a ficar só durante a Libertadores, porque o Inter vinha do bicampeonato da Libertadores 2010. E ali existia um grupo grande, que era já liderado pelo MIG, do qual o Vitório e o Fernando faziam parte. Só que dentro do próprio MIG e outros movimentos, e aí tivemos 3 lideranças na época, que eram Roberto Sigma, Luiz César Souto de Moura e Luciano Davi. Não é? Eu nem sei qual era o movimento, acho que os 3 eram do MIG na época, se não me falha a memória. Tá? Acredito que sim. E ali, o Luiz César já tinha saído. Luiz César acho que não. Bom, mas de qualquer maneira, houve um racha ali, tá, em que esse grupo bancou e o MIG bancaria, como de fato bancou, a candidatura do Giovanni Luigi. Tá? E ali houve a desistência do Vitório e do Fernando à candidatura. Aí eu acho que foi o Pedro Afatato, que foi o candidato e tal, perdeu para o Giovanni. Aí o Giovanni foi para a reeleição, foi reeleito. Na sucessão do Giovanni, como já estava rachado, não é? O Vitório foi candidato contra o candidato da situação, que era o Marcelo Medeiros. Aí teve um desentendimento do Vitório dentro do MIG, ele se afastou do MIG. Né? E aquele grupo que, junto com o MIG, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, não é? Esse grupo que era unido, né, junto com o que o MIG liderava, agora nas 2 gestões do Marcelo, também se separa, também se quebra. Então, que repercussão que isso possa ter para o clube? Boa não vai ser. Eu acho que é mais movimentos que vão surgir na vida política, pública do Internacional, sem uma liderança forte, sem alguém que consiga agregar esses movimentos em torno de uma ideia, eu não digo em torno de um nome, em torno de uma ideia de Internacional que não está mais sendo discutido. Então eu vejo com bastante dificuldade para onde que o Internacional vai ir. Só espero que não caia numa aventura aí. Porque hoje os problemas são... Não sei qual é a dívida do Internacional hoje. Quase 400 milhões de curto prazo. De curto prazo. Não é bom, né? Não é bom tu sentar numa cadeira, primeiro dia tu já está devendo 400. Só não vão me abrir o cofre de novo, né? E mostrar que o cofre está vazio. Aí... Bom, esse está fazendo referência ao episódio lamentável do ex-presidente Jarbas Lima, que posou com a foto de um cofre que nem era utilizado. Não, um proselitismo ali. Simbolismo que mostra um desconhecimento da vida do clube. Nenhum candidato vai poder
colocar, não sabia da situação do clube. Em janeiro começa a arder. Ele tem que começar a resolver os problemas, pagar o que deve, tem que começar a buscar dinheiro. Nando, vê alguém? Essa é a fala de um presidente. Sim. Eu falo como um cara de futebol. Tá? Claro, eu acho que eu entendo que o Internacional tem dificuldade financeira, mas a maneira de tu minimizar essa dificuldade financeira é se eu tenho um resultado positivo no campo. Isso ajuda. Aí quando eu vejo, eu ouvi do presidente do conselho, não, mas a política não interfere no vestiário. Isso é um desconhecimento bárbaro. Quem nunca entrou no vestiário, pode pensar assim. Eu até quando vinha para cá, eu vi uma entrevista do Wendel, e o Wendel se refere a isso. Ele disse, olha, a gente conversa, uns mais, outros menos, a gente conversa nas refeições, a gente fala, o Cudê falou, o Rodrigo falou. Evidente que tem influência, não estou dizendo que o resultado do campo negativo está sendo por isso, mas este assunto, porque hoje talvez estivéssemos cobrando mais do Cudê, talvez estivéssemos cobrando alguns equívocos que o Cudê tem cometido, mas estamos falando da política do clube. E o assunto é a política do clube. Quer dizer, e o futebol, quer dizer, com todo respeito e carinho, e gosto do Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo, ele tem que ter a figura política. Ele está solto. Até para não falar de política. Entendeste? Claro. Quer dizer, daqui a pouco, até para tu levar para o treinador a tranquilidade. Né? O Internacional está sem essa figura. Porque o Internacional se dividiu ao meio de uma competição e nós estaremos disputando um processo eleitoral em cima de um resultado de campo. Quer dizer, o campo já teve melhor, daqui um pouco dá um azar, tu sai da Libertadores, terra arrasada, não se faz assim o futebol. E isso que o Paulo falou também é absolutamente correto. Quer dizer, bom, vamos lá, assumiu alguém da oposição. Ele tem ideias diferentes do futebol, porque ele é oposição, ele pensa que talvez na própria campanha ele tenha dito, olha, o meu treinador ideal é o fulano, o tal perfil é o fulano, até porque se faz isso em campanha. Estou pensando numa contratação, tem que ter um centroavante, tem que ter um meia. E só que eu estou na mão do treinador que está aí, que tem do jogador que está ali. Do jogador que está aí. Daqui a pouco o jogador diz, pô, vem cá, esse cara que vai assumir já quer trazer um para o meu lugar. E aí é complicado, quer dizer, eu acho que foi uma insensibilidade em não postergar o mandato do Marcelo, dar até a tranquilidade para que o Internacional pudesse, quem sabe, olha, foca numa Copa do Brasil, que a Copa do Brasil tu pode até chegar, pelo formulismo da Copa do Brasil. O ano passado o Internacional com um time talvez até pior do que isso, do nível desse, chegou a uma final e não ganhou. Tu pode nessa competição, não vai ganhar a Libertadores, tu não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Bom, a Copa do Brasil, vamos dar uma priorizada, eu já tenho uma pontuação razoável no Campeonato Brasileiro, vou jogando os jogos, vou fazendo pontos, uma tranquilidade, tentar uma classificação para a Libertadores ano que vem, mas, a Copa do Brasil eu posso ganhar. Tudo isso tu perde, tudo isso tu vai perder. Bom, falaste na questão do Wendel da entrevista, a gente vai em seguidinha colocar a palavra do Wendel. Agora eu quero lembrar para vocês aqui, que estão voltando depois desse processo aí da pandemia e tal, não é? Que quer recuperar o condicionamento físico ou até mesmo emagrecer um pouco, o CT Ciclo 21, lá do professor Leandro Brandão, está com a promoção. Você não precisa firmar contrato de 6 meses, 1 ano, nada disso. Mês a mês. Paga um mês, treina. Paga outro mês, treina, lá no CT Ciclo 21. Mande um WhatsApp, tenha mais informações. Aí está, 51, o código de área, 99783-1477, o WhatsApp do CT Ciclo 21. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. E aí eu quero saber justamente isso, o reflexo no futebol que esse processo todo já esteja causando aí no Internacional. Um instante só. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais ágil, mais descomplicado e seguro como sempre. Ganhe tempo. Faça suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Como, por exemplo, eu estava falando aqui, não é?
é tempo de também no SESC, esse novo serviço que o SESC está oferecendo para você manter a forma sem sair de casa. Academia Online SESC, salas virtuais e aulas ao vivo com os educadores físicos. Mais de 200 aulas por mês por um preço especial de R$ 19,90 ou R$ 53,00 pelo plano trimestral. Treinos de 30 minutos cada, de ginástica, ritmos, pilates, solo, alongamento funcional e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/esporte/academia-on-line e garanta a sua vaga. Tá aí, vou repetir. Confira aí o site sesc-rs.com.br/esporte/academia-on-line para você garantir a sua vaga na academia online do SESC. Bom, online vai ser essa votação, né? Não vamos ter pátio, vai ter conselho e vai ter online. Até porque tem votação também para a renovação de parte do Conselho Deliberativo, né? Surgindo outros movimentos aí. Agora, ver se isso fosse para final de fevereiro, eu acho que teria pátio. Né? Pode ser. A tendência, até a probabilidade era maior. E isso é bom para o clube. Quando tu faz essa votação virtual, online, tu não tem, o controle disso é complicado. A própria campanha. A campanha é diferente. Campanha resultado de campo. Não sabe? Resultado de tudo no campo. Se estiver bem a situação, pode emplacar. Se for mal, a oposição vai se fardar. E um detalhe importante, né, Rogério, que Sim. essa eleição, além da questão presidencial, tem a renovação de 150 cadeiras dentro do Conselho Deliberativo do Internacional e pode, dependendo do andar da carruagem, ser também a retirada do movimento Intergrande como o maior movimento dentro do Conselho do Inter. Porque hoje tem ali o povo do clube com cerca de 80 cadeiras, logo na sequência tem o U9 Inter com cerca de 60 cadeiras e o Intergrande hoje tem 110 cadeiras. A depender de quantas cadeiras o Intergrande conseguir colocar dentro do conselho, pode não ser mais o maior movimento dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Mas será que ele perde para um movimento? Não. Olha, se a gente for pegar o movimento das últimas eleições com o povo do clube, eu não descarto isso. Especialmente não tendo uma figura de grande porte para a eleição presidencial, que acaba levando, puxando o carro-chefe. E né? está surgindo esse movimento que já tem alguns integrantes que atuam muito fortemente e há bastante tempo pela internet, que é o Camisa Vermelha, que é o mais recente movimento do Internacional. Né? Que tem o Charlo Fantinel, é esse? Charlo, né? O Charlo. Que esteve aqui no programa ontem, que é talvez a principal liderança, que há muito tempo ele atua com páginas próprias na internet. Né? Então é um... a gente não... Eu, sinceramente, eu não sei, né, da política. A única coisa que eu sei e tenho convicção é de que ela entra no vestiário. Claro. E é isso que a gente vai, né, ouvir da manifestação do lateral Wendel agora aqui. Vamos conferir. O povo do clube é 60. Apesar de parecer, a gente não vive numa bolha, né? A gente sabe o que está acontecendo. A gente conversa sobre as coisas que acontecem no clube, né? Tem jogadores que conversam mais, tem jogadores que conversam menos, mas isso é normal, né? Não só aqui no Inter, todos os clubes acho que acontece isso. Mas falar para você que interfere dentro de campo, em rendimento, eu por mim, pela minha experiência que eu tenho, te falo que não interfere, né? A não ser que, claro, aconteça alguma polêmica muito grande, politicamente falando, né? Mas se não, um caso de eleição como a gente tem aqui no Inter, não interfere dentro de campo, né? Até porque o clube aqui dá toda a estrutura pra gente, não tem por que falar que vai interferir no treinamento, no dia a dia ou nos jogos, né? Isso às vezes fica para uma conversa informal na hora da refeição, alguma coisa assim, mas nada demais. Bom, olha aqui, ó, a gente tem que entender o contexto da manifestação do Wendel, né? Que ele parece um tanto quanto paradoxal até, né? Dizendo que a gente não vive numa bolha, é claro que a gente fala, que a gente conversa, mas isso não interfere dentro de campo. Quer dizer, a gente tem que relativizar a manifestação do Quando o próprio Wendel. treinador fala numa entrevista coletiva que não gostou da mudança do departamento de futebol, tá claro que Está interferindo. Está interferindo, é lógico.
Quando o treinador fala, ó, não gostei, não achei uma boa saída, deu. Não, e aqui, o Paulo falou agora há pouco, o jogador, ou foi o Nando, não vai renovar só por 2 anos, vai renovar. O jogador começa a falar isso. Claro, o trabalho dele. Rogério, eu enfrentei esse problema. Só que eu continuei na direção. Quando aquele... O Grenal do século. O Grenal do século, nós Foi invadimos fevereiro. E para renovar com os bandidos. Eu tive... Chegava na minha mesa, não. 2 meses? Tá brincando comigo. Eu quero 1 ano. Eu tive que ir lá para falar com o Emil Pinheiro, o negócio do Maurício. Cara, Ele não me liberava o Maurício. Meu Pinheiro era do Botafogo, presidente do Botafogo. o jogador do emprestado, Botafogo. terminou o empréstimo. O que Até o final do ano. E vai acontecer. E consegui isso graças a que ele olhou para mim assim, o seu Emil é uma pessoa querida, disse, mas como tu era parecido com um filho meu que morreu? Aí eu já vi por esse lado que eu vou pegar o velho. Aí comecei, mas quantos anos? Ele, não, tanto, pô, a minha idade. Mentira, eu tinha 2, 3 anos menos, mas enfim. E o velho começou a gostar e me liberou o jogador de graça por mais 2 meses. Mas, Aliás, César é uma figura muito querida, o Emil Pinheiro mesmo. Tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar com ele no Rio. Né? E era muito dócil assim no trato, mas te fincava quando tinha que fincar. Se não fosse, né, um argumento convincente, consistente, com ele não tinha conversa. O melhor dele era o seguinte, Rogério. Ele levou o Maurício morava num apartamento, lá quando estava no Botafogo, vazio, não tinha móveis. E ele disse, pô, Mauricinho, vou ter que botar móveis. Vou levar numa loja de um amigo meu. E o Maurício começou a olhar, e colchão, e cama, e o seu Emil tinha cuidado dos seus negócios, que não eram poucos. E disse, Maurício, fez um cheque de 12 mil, gasta 12 mil, imobilia o teu apartamento. Tá bem. E foi embora. Encontrou o dono da loja 1 mês depois, disse, e o meu menino lá comprou? Disse, não, o senhor saiu, ele saiu atrás. Levou os 12. Vazou. Esse é o futebol. Bom, nós estamos chegando no final do programa aqui, não é? E eu queria fazer uma manifestação para o Luiz Fernando Zac, para o meu amigo Nando, que eu conheço de muitos anos, dos bancos escolares e dos campos de futebol, tá? Campos amadores, né? Campos amadores. Porque depois o Nando foi para a direção, para vice-presidente de futebol lá no Internacional. Tu faz muita falta, tanto na política partidária quanto na política do Internacional. Na política do Internacional, os dois fazem falta. O Pedro Paulo também. Mas o Pedro Você é mais Paulo, habilidoso. O Pedro Paulo nunca quis abraçar a política partidária. Né? Chega né? Hein? Chega só, né? Prende os dois. Mas tem, como eu disse anteriormente, tem o legado do pai de vocês. Tanto um ex-presidente do Internacional, não é, que ele foi, assim como Pedro Paulo, quanto um político que muito serviu à sociedade, como tu também o fizeste. Então, Nando, repensa, porque tu tem toda uma história de serviço à sociedade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, tá? E que isso não pode ser abandonado. Repensa isso, porque tu faz falta na vida pública. Obrigado, Rogério. Mas assim, é igual o D'Alessandro, né? O D'Alessandro está quase assim, as pessoas dizendo, esse é o último ano, vai virar ex-atleta. Eu virei ex-atleta na política. Não é ex-atleta. Tu sabe que não. Tu sabe que não. Nós temos, hoje não está mais entre nós, não é? Faleceu também recentemente, mas que foi um exemplo também de recuperação, que foi injustiçado, tá? E que foi teu companheiro durante longo tempo também na vida pública, que é o Ibsen Pinheiro. É verdade. Tá? Voltou. Voltou contigo. Voltou comigo. Sim, voltou contigo em 96. No Internacional, boa lembrança. Voltou no Internacional contigo, exatamente. Tá? E voltou também para a vida pública. Ele que foi deputado federal, inclusive presidiu esse país em determinado momento pela representatividade e voltou como vereador depois. E eu no livro uso uma frase dele, né? Só não tem vergonha o sem vergonha. Essa frase dele era fantástica. Uma vez perguntaram da Ibsen. Tem vergonha? Só não tem vergonha o sem vergonha. Eu não sou sem vergonha. O sem vergonha não importa. É mais o que uma. pensa, o que deixa de pensar. Exatamente. Olha, Paulo, Nando, obrigado pela presença de vocês. Agradeço muito.
e repensa, Nando, por gentileza. Tenho certeza que o nosso grupo agora aqui está falando a respeito disso também. Tá? Thiago Rocha, amanhã tudo certo, né? Tudo tranquilinho. Tovar Romariz Machado e Léo Hickman no programa amanhã aqui. Dois tá amigos, dois amigos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Fique na sequência com o Cadu Oliveira, que está chegando com o Dois Toques. Nós voltamos amanhã, portanto, com o Virando o Jogo, 8h15 da noite, aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável.